Deus amado, Deus eterno, neste momento, meu Senhor Jeová, Deus da glória, o teu servo, nosso pastor Erasmo, meu Senhor, recebeu um convite, Pai, e com esforço, Pai, chegou até aqui, com certeza, para trazer a mensagem da tua palavra, meu Senhor. Deus amado, neste momento, Pai, como teu servo, como um vaso, como instrumento para a ministração da tua palavra, meu Senhor, aos nossos corações, meu Pai, que nós venha receber de bom grado a tua palavra, meu Senhor, que vai ser transmitida nesta noite, meu Senhor, que seja de exaltação, que seja de consolação, que nosso coração esteja pronto para receber, para nossa edificação e regra de fé e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso, Pai, eu te agradeço e te dou glória por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus nesta noite, levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você puder. Meus irmãos, eu estou muito feliz de novamente aqui nesta ocasião poder estar aqui novamente com este povo maravilhoso que um dia irá morar na glória celestial. Louva a Deus pela vida do vosso anjo, pastor Jailson, que Deus continue abençoando, juntamente com todos os obreiros, com toda a igreja, que estão cada vez mais com os parabéns aí, em nome do Senhor Jesus. Abram vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, e nós vamos ler dos versículos de número 1 até o versículo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 1 até o versículo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 1 até o versículo de número 8. Quem encontrou, diga um amém. Amém. Que diz assim: e entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Amém, meus irmãos? Se assente glorificando e adorando ao nome maravilhoso do nosso maravilhoso Senhor Jesus de Nazaré. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar e vai nos contar acerca da história brilhante do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, aproximadamente 2000 anos atrás. Jesus, ele nasce no ventre carnal de sua mãe carnal chamada Maria. Ele nasce, ele cresce, passa pela sua infância, passa pela sua adolescência, passa pelo período da sua mocidade com 30 anos de idade, e agora com a sua maturidade ele está exercendo a missão e cumprindo a agenda do Pai diretamente do céu para a terra, aonde o próprio escritor de Atos dos Apóstolos, o próprio evangelista Lucas, quando ele escreve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 e o versículo de número 38, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, porque o Senhor era com
nosso maravilhoso Jesus de Nazaré. E o que mais nos chama a atenção é que quando Jesus ele começa a exercer o seu ministério terreno, ele começa a salvar, ele começa a curar, ele começa a libertar inúmeras pessoas das mãos do inimigo, das mãos de Satanás, e quando menos se espera, Jesus está ali, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Se nós fôssemos contabilizar pelo menos quantos milagres dos evangelhos Jesus ele realizou dentre todas as pessoas que tinham necessidades de receber tanto a cura como também o milagre a ser realizado, nós chegaremos em aproximadamente 35 milagres, 35 curas que Jesus ele fez questão de realizar enquanto ele estava neste planeta Terra. Então Jesus ele vai realizar, por exemplo, a cura de vários leprosos de sua época. Jesus ele vai realizar a cura do cego de Jericó. Jesus ele vai realizar a cura daquela mulher que se encontrava 18 anos paralítica e que se encontrava encurvada. Jesus ele vai realizar a cura daquela mulher do fluxo de sangue, a qual a Bíblia não dá o seu nome. Jesus ele vai realizar um grande e glorioso milagre, que é a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias que ele estava sepultado. Jesus vai realizar o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus vai realizar o milagre ali da filha de Jairo, que já estava ali morta e que havia passado para a eternidade. Há quem diga, algumas pessoas hoje em dia e alguns estudiosos, que os milagres e as curas só foram diretamente para aquelas pessoas daquela época há 2000 anos atrás. Mas a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 8, vai dizer que Jesus ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para todo sempre. Ele é o mesmo que cura, ele é o mesmo que salva, ele é o mesmo que realiza sinais, milagres, prodígios e maravilhas, e ele é o mesmo que um dia levará esta igreja para as mansões celestiais. Quem tem a certeza de que um dia vai morar no céu e que Jesus ele é o mesmo, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus se você puder. Jesus ele não mudou de maneira nenhuma, é o ser humano quem muda a cada tempo que se passa. Pois bem, meus irmãos, e aqui nós chegamos pelo menos a um dos relatos em que o evangelista Mateus ele faz questão de registrar acerca de um homem o qual se encontrava paralítico. A Bíblia não vai dizer durante quanto tempo mais ou menos, mas aquele homem estava numa situação tão difícil, numa situação tão estarrecedora em toda a sua vida, que foi preciso 4 amigos pegarem ele na cama, um de cada lado, um de cada ponta, e levar até a pessoa maravilhosa de Jesus. Eles sabiam que Jesus estava ali nas proximidades de sua redondeza. E o que eu mais me alegro quando eu leio a Bíblia Sagrada é que Jesus ele não está somente próximo de nós, ele mora dentro de mim, mora dentro de você, e você pode o adorá-lo para todo sempre. Como disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas, capítulo de número 2 e o versículo de número 20: agora não vivo mais eu, mas Cristo é que vive dentro de mim, dentro de nossas vidas, dentro de nossas pessoas. Os 4 amigos pegaram aquele outro colega, aqui estava paralítico, levaram ele em cima de uma cama, sabiam que Jesus estava nas proximidades, levaram ele até Jesus. Mas a Bíblia diz que no momento em que eles levaram até Jesus, existiu uma grande multidão, ao qual o evangelista Marcos vai dizer que ele se encontrava na casa de alguém. Alguns estudiosos chegam a uma conclusão que era a casa do apóstolo Pedro, mas a Bíblia não diz qual casa era. O que importa é que ele estava em um lugar ensinando a palavra de Deus, ou seja, ele se encontrava em um culto, fazendo ali um culto diante de todos. Onde tem palavra,
tem culto. Onde tem louvor, tem culto. Onde tem a presença do Senhor Jesus, tem culto. Onde tem a presença do querido e glorioso Espírito Santo, tem um culto de adoração ao nome do Senhor. E ali Jesus se encontrava ensinando, pregando a palavra do Pai. E aqueles 4 amigos levando aquele paralítico sabiam que Jesus estava ali. Só que quando eles vão se aproximando daquela casa, eles veem uma grande multidão que se encontrava ali, fazendo o bloqueio daquela porta que se encontrava ali. Mas eles não perdem tempo, eles tentam entrar, a multidão não deixa. Eles, quem sabe, pedem licença, mas a multidão não deixa. Eles tentam entrar com força, mas a multidão não deixa. E eles param e pensam o seguinte: chegamos até aqui com esse nosso amigo paralítico, somos 4, vamos fazer o seguinte: vamos subir a escadaria da casa e vamos certamente ver se existe uma possibilidade de que a cura desse nosso amigo aconteça. As casas de antigamente, meus irmãos, não eram iguais a nossas aqui, que nós temos diretamente na América do Sul, principalmente de uma maneira específica no Brasil, aonde nós temos pelo menos somente um andar. Naquela época existiam aquelas casas, por que não dizer, das casas de antigamente, de uma maneira semelhante, casas de pau a pique, que eles faziam questão de fazer ali uma escadaria do lado da casa, ao ar livre do lado de fora, para que eles pudessem ter acesso diretamente ao teto da casa, para nos momentos de calor ficar ali tomando um ar fresco, tomando uma fuga, tomando um momento ali da sua solidão, dos momentos de estar ali com a sua família. E eles, sabendo desse acesso, pararam e pensaram o seguinte: vamos usar a nossa cabeça e a nossa inteligência espiritual. Aqui a porta de baixo está fechada, está bloqueada. Vamos entrar por aqui por cima e vamos ver o que acontece. Entraram pelo acesso da escadaria que estava na parte externa, abriram o telhado e colocaram ali diretamente aquele paralítico naquele local. E a Bíblia diz que se encontrava ali pelo menos alguns escribas e sacerdotes e fariseus que se encontravam ali. Quando Jesus olha para aquele paralítico e para aqueles 4 amigos que tiveram aquela boa ação, Jesus olha para o paralítico e disse: filho, perdoados se são os teus pecados. E os fariseus e os religiosos começaram a pensar e a dizer: este aí blasfema, porque ele está dando uma de que é Deus. Jesus diz: olha, vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Vocês estão no culto, mas vocês estão incrédulos. Do mesmo jeito hoje em dia acontece na Igreja Santa do Senhor e glorioso Jesus de Nazaré. O culto está acontecendo, tem muita gente que fica de braço cruzado. O culto está pegando fogo, tem muita gente que fica ali de boca fechada e uma língua de aço e um queixo de concreto. O culto está uma bênção e a pessoa fica olhando de um lado para o outro, quem é que está dando glória a Deus mais alto. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nessa noite: se a presença do Senhor Jesus está aqui, fecha este guarda-chuva da incredulidade, quebra isso, joga fora e entra no compasso da bênção do nosso Deus, porque a plenitude da presença do Senhor quer te abençoar, mas vai depender de você. Se você ficar de boca fechada, a bênção não chega, mas se você começar a abrir a sua boca e mandar glória para cima, a glória de cima vem para baixo, para a glória do Senhor. Levante a mão e comece a adorar e a glorificar o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Aleluia! E os escribas ficaram ali no questionamento de um lado para o outro. E esse daí blasfema, está dando uma de que é Deus. Jesus olha para eles, conhecendo o pensamento, e começa a dizer: por que vocês estão retrucando? Por que vocês estão me indagando? O que é mais fácil eu dizer para este paralítico: perdoados te são os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta-te, toma a tua cama, o teu leito e vai para a tua casa? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para realizar ainda milagres e perdoar pecados, em verdade eu te digo: levanta-te, toma o teu leito e ande e vai para a tua casa. O homem, com muita dificuldade, pegou aquele leito,
começou a se levantar, quem sabe com muita dificuldade, e começou a ser curado, pegou aquele leito e levou para fora daquela casa, e a Bíblia diz que o nome do Senhor foi realizado, foi glorificado, e o milagre foi concretizado naquele exato momento. Nessa noite, meus irmãos, o que eu quero vos dizer, com esta pequena narração deste episódio bíblico, deste evangelho, com esta pequena introdução, é vos chamar a atenção para uma grande e gloriosa revelação da parte do Senhor. Aqueles 4 amigos pegaram o paralítico e levaram até onde Jesus se encontrava. A porta de baixo se encontrava fechada, mas eles pensaram o seguinte: se a porta de baixo está fechada, vamos ver como é que está o acesso na porta de cima. Entraram lá, já teve crente que começou a entender, já teve pentecostal aqui nessa noite que começou a entender, aleluia. E a Bíblia diz que eles entraram por cima e o milagre foi realizado da parte do Senhor. Da mesma maneira, assim diz o Senhor para mim e para a sua vida. Ele está perguntando para você: como é que está a porta de baixo, meu irmão e minha irmã? Como é que está essa porta de trabalho? Está trancada ou está se fechando? Como é que está a porta da prosperidade financeira? Como é que está a porta da salvação da tua casa e da tua família? Como é que está a porta do milagre na tua vida aqui de baixo? Aqui de baixo, na ótica terrena e na ótica humana está fechada. Então faz o seguinte: abandona esta porta de baixo e entra pela porta de cima, que é a porta da glória, que é a porta do céu, que ela sempre está aberta. Vivemos um momento aí da pandemia, há 6 anos atrás, aonde tudo se fechou. Foram casas, foram residências, foram comércios, foram escolas, até mesmo as igrejas se fecharam, por incrível que pareça. Mas uma coisa me chamou a atenção naquela época: tudo se fechou. Portas da terra se fecharam, mas uma das coisas que me veio à lembrança, diretamente no pensamento, foi o seguinte: se as portas da terra estão fechadas, eu quero ver uma pessoa para fechar a porta do céu. Eu quero ver se existe alguém para fechar a porta da eternidade. Não tem ninguém, não existe ninguém. E eu quero te dizer nessa noite, na sua ótica humana, as portas daqui da terra já se fecharam. Não tem problema, meu irmão, não tem problema, minha irmã. Deixa tudo isso de lado e começa a apelar para a porta da eternidade, que Jesus só está aguardando, Jesus só está esperando, Ele só está no aguardo da sua atitude espiritual. É como se o Pai estivesse lá sentado no trono. A Bíblia diz que Deus, Ele se abaixa para ver a terra. É como se Deus estivesse lá sentado no seu trono eterno e Ele estivesse de braço cruzado, se curvando, olhando para mim, olhando para você e perguntando da seguinte forma: e aí, meu servo? E aí, minha serva? Os recursos se acabaram? Vai continuar batendo em ferro frio? Vai continuar aí dando murro em ponta de faca? Larga tudo isso e começa a apelar para a porta da eternidade aqui, que eu estou cheio de recursos espirituais para poder te abençoar. Se você crê no poder desta palavra e se você acredita nisso, joga a sua mão para cima e dê o melhor glória a Deus que você puder nessa noite. Aleluia. Se a porta da terra está fechada, a porta do céu ainda continua aberta. E eu fico pensando, meus irmãos, quando eu começo a meditar e a refletir acerca de tudo isso, acerca de uma passagem bíblica muito maravilhosa e muito gloriosa, acerca de Paulo e Silas lá na cidade de Filipos da Macedônia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, versículos de número 25 até o versículo de número 33. Paulo e Silas estão ali empreendendo a sua segunda viagem missionária, andando ali, circulando pelas regiões da Ásia Menor. Eles vão parar em uma cidade chamada cidade de Filipos da Macedônia. Chegam lá, uma jovem adivinhadora, que ela dava muitos lucros ali,
para todos os comerciantes da sua época, como se fosse hoje em dia a tal das ciganas, que chegam e diz para mim, diz para você, de que quer ler a sua mão, que quer revelar o seu futuro. Quando uma pessoa dessa chegar para você, você chega e diz o seguinte: olha, meu amigo, minha amiga, eu digo para você que já teve um que não somente leu a minha mão, leu a minha vida e ainda me cobriu com o seu sangue maravilhoso e puro da eternidade, que é o sangue maravilhoso de Jesus de Nazaré. Ele já fez o rastreamento total da minha vida. E naquela época existiam pessoas assim, dessas especialidades. Uma jovem adivinhadora que estava ali adivinhando muitos segredos e dando muitos lucros ali para os comerciantes da sua época. Ela era usada, ela era manipulada pelos comerciantes para que eles pudessem ter lucros através delas. E o que aconteceu? Paulo e Silas chegaram lá, e no momento que eles chegaram agitando, pregando a palavra do Senhor, aquela jovem começou dizendo assim: estes dois homens aí são servos do Deus Altíssimo. Primeiro dia, segundo dia, as mesmas palavras, terceiro dia, as mesmas palavras. Chegou um ponto que Paulo ali se incomodou e expulsou o espírito maligno daquela jovem adivinhadora. E o povo, os comerciantes, viram que aquela mulher, aquela moça, ela foi liberta. E uma vez, uma vida, uma alma salva e liberta, não tem lucro financeiro para eles. O que foi que aconteceu? Eles pensaram assim: vamos bater nesses homens, vamos tentar matá-los, porque eles acabaram com o nosso lucro que se encontrava aqui. O que foi que aconteceu? Ali começaram a bater em Paulo e Silas, começaram ali a chicoteá-los, começaram a açoitá-los naquele episódio e levaram eles para o cárcere daquela cidade de Filipos da Macedônia. Eles tinham a ideia de que salvar uma alma é muito melhor, é melhor dar um prejuízo muito grande para o inferno e começar a ganhar pessoas para o reino do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra para todo sempre. E agora eles se encontravam naquela prisão terrível. Meus irmãos, os estudiosos vão dizer que a prisão que Paulo e Silas se encontravam não eram essas prisões aí que você vê nos filmes americanos, não. Não é esses tipos de prisões pessoais que fica somente um preso, não. Essas prisões, vamos dizer que Lula, que Bolsonaro, que os presos políticos, eles estão aí com todas as regalias. Não, senhor, não, senhora. As prisões daquela época eram prisões subterrâneas que ficavam debaixo do solo, aonde os presos de cima faziam questões, permita-me a expressão, de estar urinando, fazendo suas necessidades fisiológicas lá dos presos que se encontravam embaixo, e eles foram colocados lá embaixo. E no momento em que eles estavam ali, eu imagino Paulo dizendo para Silas o seguinte: olha aqui Silas, dessa vez nós agitamos demais aqui em Filipos da Macedônia. Foi uma agitação pelo nome maravilhoso do Senhor Jesus, que eu nunca vi coisa igual, que nós apanhamos demais. Vamos fazer o seguinte: a coisa está difícil, a coisa está doída, a coisa está dolorosa, a coisa está cada vez mais complicada para nós. Vamos fazer o seguinte, Silas, eu tive uma ideia, nós estamos parados aqui, mas vamos fazer o seguinte: vamos começar a orar e vamos começar a louvar o nome do Senhor. Aí eu imagino o Silas dizendo, fazendo aqui a minha conjectura, o meu paralelo mental, a minha reflexão. Eu imagino o Silas dizendo o seguinte: olha aqui, Paulo, nós estamos aqui com as costas açoitadas, pés amarrados, mãos amarradas, estamos aqui sangrando, estamos aqui cada vez mais de uma maneira dolorosa, e você ainda fala de louvar e orar diretamente ao Senhor. E eu imagino Paulo retrucando: eu digo para você o seguinte, Silas, estamos com costas açoitadas, pés amarrados, mãos amarradas, estamos quase sem cabelos, estamos quase cegos, mas como é que está a boca? A boca ainda está aberta, a voz ainda está livre. Então não vamos perder tempo não, vamos começar a orar e vamos começar a louvar. Eu oro daqui, tu canta daí, e vice-versa quando a gente cansar. Por quê, Paulo? Por que nós temos que fazer isso? Porque é o seguinte: porque se a porta daqui desta prisão está fechada, a porta da eternidade ainda está aberta. Então vamos lá, eu oro daqui
seguinte forma: Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui pelo amor ao nome do Senhor. A porta da terra está fechada, mas nós temos a plena certeza que as portas da eternidade se encontram abertas. E eu imagino Silas louvando o seguinte hino: quando Jesus ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, desprezível e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, ele emenda com outro hino, talvez o hino de número 291 da harpa cristã: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, perto da meia-noite, começou um tremor de terra, começou aquela porta dos cárceres, começaram ali a se sacudir, começaram ali a tremer de um jeito, meus irmãos, que todas elas foram abertas. Eu fico fazendo a seguinte conjectura: de vez em quando eu estou lá na minha congregação, lá na minha igreja, servindo a Deus, e eu estou louvando a Deus diretamente no início do culto com os hinos da harpa cristã. De vez em quando eu estou louvando a Deus lá com minha esposa, e eu tenho o costume de fazer o seguinte: às vezes quando eu estou cantando, quando eu estou louvando, eu tenho o costume de ficar fazendo dessa forma assim. Vou chegar mais próximo aqui para que os irmãos possam ver. Eu tenho o costume de fazer assim, ó, de ficar batendo o pé, de ficar assim batendo o pé, fazendo o movimento. Quando não é batendo o pé, é movimentando a mão de um jeito ou do outro, dessa forma. Agora, meus irmãos, imagine como foi Paulo e Silas eles estarem orando e o outro louvando ao Senhor. O nosso Deus, quem sabe, estava acompanhando esse mesmo compasso no pé, ele batendo o pé diretamente na terra. Não tem prisão que fique fechada. O nosso Deus, ele tem poder em tudo, e ele fez questão de abrir as portas daquele cárcere, e o nome do Senhor foi louvado e glorificado, e aquela alma foi salva e foi liberta. Quando Paulo ele chegou e disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa para todo sempre. E nessa noite eu quero dizer, meu irmão, nessa noite eu quero dizer para você, minha irmã: pense, pare e analise da seguinte forma: a porta da terra está fechada. Pare de ter a sua visão de uma maneira restritiva somente aqui na terra. Você é um cristão, você é uma cristã, você é um servo, você é uma serva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você serve ao dono deste mundo e ao dono deste planeta Terra, que pode fazer tudo muito mais além daquilo que você pensa ou que você imagina. Então largue um pouco a sua visão terrena e comece a olhar para cima, comece a olhar para a eternidade e veja a vitória e a resposta da bênção do Senhor que Ele tem para a sua vida, em o nome de Jesus. Largue de ter certos tipos de visão que inúmeras vezes é desagradável ao Senhor. Um dia eu estava analisando, parando e meditando da seguinte forma: eu cheguei ao ponto de começar a pensar e a meditar como é um cristão que não vê esperança na sua vida, uma pessoa sem esperança, que não tem esperança diretamente que as portas do céu elas podem abrirem para a providência de Deus chegar. É uma pessoa semelhante a um suíno, semelhante a um porco. Por que porco, pastor Erasmo? Porque o porco é o animal que não, o único animal suíno que não tem articulação no seu pescoço para olhar para cima. Você pode pegar um porquinho, seja ali você domesticando ele, seja de estimação, seja qual o tratamento que você queira dar para ele, pega ele, dê um banho do jeito que você quiser. A natureza do porco vai ser querer voltar para a lavagem, vai ser querer voltar para a lama, porque ele não consegue olhar para cima. Do mesmo jeito existem pessoas que estão na igreja, mas estão ali sem esperança nenhuma, pensando: eu não sei se Deus vai me dar vitória, não, eu não sei se eu vou ter vitória desse problema, eu não sei se eu vou ser curado desta enfermidade, eu não sei se esta porta que eu estou precisando ela vai se abrir. Mas o cristão que certamente
verdadeiramente tem esperança, que não tem uma visão restritiva somente nessa terra, que sabe que a porta da terra está fechada, mas tem a certeza de que a porta da eternidade está aberta, não é semelhante a um corpo, é semelhante a uma águia que tem uma visão tridimensional. A tempestade, a chuva, os ventos podem ser contrários, mas a águia faz diferente. Quando vem a tempestade, quando vem o temporal, ela bate as suas asas, começa a voar o mais alto que ela pode, entra por cima das nuvens aonde o sol está brilhando, e ela sabe que é ali que ela tem o sossego. Do mesmo jeito, meu irmão, do mesmo jeito, minha irmã, siga aquilo o que o profeta Isaías ele disse no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40 e o versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão de maneira nenhuma. A porta da terra está fechada. Nessa noite eu venho como servo e o profeta do Deus Altíssimo dizer nesta noite para você: assim diz o Senhor, meu servo e minha serva, a porta do céu continua aberta. É só você clamar, é só você louvar, é só você buscar a face do Senhor que a vitória vai chegar. Levante a mão e adore e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia, fica de pé, igreja, em nome do Senhor. Deus nos abençoe.